Há vários candidatos para sucedê-lo no cargo de primeiro-ministro por aí, não é mesmo? Exatamente, ele teve grande pressão de aliados durante os seus últimos dias, né, até mesmo antes de renunciar na última quinta-feira, e muitos ex-ministros, inclusive de seu governo, já estão pleiteando se tornar o próximo líder do Partido Conservador, né? É importante a gente dizer que não passará por novas eleições o Reino Unido. O Partido Conservador ainda tem a ampla maioria na Câmara dos Comuns, que é o parlamento britânico, mais de 360 cadeiras, entre 550, se eu não me engano, e a gente vê que a ministra das Relações Exteriores, por exemplo, Liz Truss, que ganhou grande destaque internacional por conta da guerra da Ucrânia, está sempre falando com a OTAN, com os Estados Unidos, também fazendo críticas à Rússia, ela já provavelmente na segunda-feira, ou seja, amanhã, colocará a sua candidatura à disposição, repetindo, né, muitos bordões de campanha da antiga primeira-ministra britânica, que ficou por 11 anos, quase, Margaret Thatcher, também do Partido Conservador. A gente vê que o antigo ministro da Defesa de Boris Johnson, Ben Wallace, também pontua como um dos fortes candidatos para assumir a liderança do Partido Conservador e, portanto, também a liderança do governo britânico, além, é claro, do ministro das Finanças, né, Rishi Sunak, seria talvez o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, do Reino Unido, a ter origem indiana. Ele que é filho de imigrantes e tem dito que a sua trajetória, os valores da família, os valores conservadores que ele respeita e aprendeu, principalmente desde pequeno no Reino Unido, devem ser recuperados, né? Esse conservadorismo clássico nas suas campanhas, além de outros candidatos, como passa por um processo de votação interna entre os membros do parlamento que são conservadores e depois para todos os filiados ao Partido Conservador no espectro nacional, muitos acreditam que deverá haver uma mudança do estatuto do partido para facilitar e acelerar o processo, já que eles acreditam que se for esperar apenas para escolher o próximo nome em setembro, como tem muito se dito na imprensa britânica, isso pode desgastar ainda mais o país neste momento de crise econômica, onde há a necessidade de políticas de austeridade para a redução da inflação, para também trazer de volta o emprego e acabar com essa crise laboral que foi muito ocasionada pelo Brexit também. Então, muito provavelmente haja uma modificação, mas três principais candidatos já serão divulgados seu nome na próxima semana e nós, obviamente, que traremos aqui tudo em primeira mão para a nossa audiência da Jovem Pan News. Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. E com a gente hoje, neste domingo, Roberto Mota, também de plantão neste domingão. Bom dia para você, Mota. A gente está vendo aí a informação que Bassani trouxe para a gente, que o Partido Conservador pretende mudar as regras, inclusive para a eleição ser mais rápida, para um novo primeiro-ministro. É uma boa, né? Uma boa tática agora. Pois é, bom dia, Kalina, bom dia, Maicon, bom dia, nossa audiência que acordou cedo para prestar atenção aqui nas notícias, nos comentários. Muito obrigado a todos vocês. Essa história do Boris Johnson, lá do Reino Unido, vale a pena dar uma explicação, né? O que acontece num sistema parlamentarista? O partido que tem o maior número de representantes no parlamento, ele forma o governo. Não existem, como existe numa república, eleições separadas para o executivo. Então, o partido que tem maioria no parlamento, ele forma o governo e o líder desse partido que tem maioria se torna o primeiro-ministro. Quando acontece uma situação como essa, em que o primeiro-ministro renuncia, o partido que ainda tem a maioria no parlamento, ele simplesmente escolhe um outro político dentro do próprio partido. Esse político se torna o líder, o novo líder, e aí assume como primeiro-ministro. O partido só perde o poder, e aí são necessárias novas eleições, se o parlamento der o que se chama de um voto de não confiança. Quando o parlamento dá esse voto, aí sim, o partido perde a maioria e são feitas novas eleições. Então, eu acho que agora o Partido Conservador tem um desafio, né, porque Boris Johnson fez um papelão. O que ele fez não é comportamento de conservador. Primeiro, ele forçou as pessoas a ficarem trancadas em casa, não fique em casa da pandemia, enquanto ele fazia festinhas. Depois, ele indicou, né, nomeou uma pessoa para a equipe dele, sabendo que pesavam sobre essa pessoa graves acusações
Depois, quando a história veio à tona, ele negou que sabia. E aí, quando isso tudo foi revelado, a casa dele caiu. Agora é um bom desafio para o Partido Conservador colocar alguém que recupere a imagem do partido. Roberto Mota, bom dia para você. E com relação à morte de Shinzo Abe, eu estava acompanhando o depoimento do Tetsuya Yamagami, que é o principal suspeito, e num primeiro depoimento ele disse que praticou esse crime por rancor, por saber que o Shinzo Abe, ainda não tem nada confirmado sobre isso, que ele teria relação com uma igreja religiosa lá no Japão e que inclusive a família do Tetsuya Yamagami perdeu muito dinheiro nas doações. E agora, depois de 2 dias da morte dele, as eleições, os outros candidatos querendo tocar essas eleições o quanto antes. Qual o seu entendimento sobre isso? Michael, eu estou acompanhando esse caso com interesse. Há ainda nesses primeiros momentos uma variedade muito grande de informações, várias versões aparecendo. Uma dessas é essa que você mencionou, que o assassino teria cometido o crime por rancor do ex-primeiro-ministro ter uma ligação com a organização da qual ele não gostava. Há outras versões que dão conta de que o assassino seria ligado a organizações de esquerda radical. O que a gente sabe, e é importante frisar, eu vi, acho que foi o Luca Bassani, né, que fez essa matéria, e parece que houve uma declaração do chefe de governo do Japão, que decidiu ir adiante com as eleições, dizendo que democracia se faz nas urnas. Ora, no caso do Japão é um pouco diferente. A democracia japonesa não foi propriamente uma escolha do Japão. O Japão era um império, né? Tinha um imperador até a Segunda Guerra Mundial, era uma nação militarmente muito agressiva, não existia nenhuma democracia no Japão. A democracia foi implantada no Japão como resultado da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar, o Japão recebeu 2 bombas atômicas no seu território, foi a única nação até hoje, né, contra a qual foram usadas armas atômicas em uma guerra. E aí, quando o Japão se rendeu incondicionalmente, o imperador foi retirado do poder e o Japão recebeu dos aliados uma constituição que aí começou esse novo período da história democrática do Japão. 8h14.